Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje, saúde do trabalho. A preocupação com saúde e segurança do trabalho a nível mundial teve início na Inglaterra durante a Revolução Industrial. As condutas dos empresários que passaram a empregar trabalhadores oriundos do campo, foram se formando os burgos, a burguesia que empregava esses trabalhadores que vinham do meio rural. E as jornadas de trabalho eram extremamente extenuantes, o que fez com que aparecessem verdadeiras epidemias de doenças relacionadas ao trabalho. Então, as primeiras doenças pulmonares apareceram desses trabalhadores que trabalhavam em minas. Então, o governo inglês, em 1834, nomeou o primeiro médico do trabalho, considerado o primeiro médico do trabalho, que passou a inspecionar as fábricas na Inglaterra e, posteriormente, na Escócia, para que se cuidasse da saúde dos trabalhadores no interior dos ambientes fabris. Então, a partir de 1834, já na Inglaterra se tinha o mesmo conceito que se tem hoje aqui no Brasil, de realizar exames pré-admissionais, exames periódicos, exames demissionais e exames complementares. No Brasil, a preocupação com a saúde do trabalhador tem origem no Estado Novo, com Getúlio Vargas. Em 1944, com a promulgação da CLT, se estabeleceu uma série de prerrogativas do trabalhador. Entre elas, a formação de comissões internas de prevenção de acidentes e alguns cuidados médicos que não foram adequadamente especificados na época. Somente a partir de 1978 que surgiu uma legislação um pouco mais clara em relação à saúde e segurança dos trabalhadores. Nesse ano, 1978, foram promulgadas as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Eram normas não muito claras ainda na época e que colocavam para as empresas determinadas obrigações. Com a falta de fiscalização e a legislação não muito exigente, isso acabou caindo no esquecimento até 1994, quando surgiu a moderna legislação que a gente tem no Brasil hoje. O Ministério do Trabalho tem leis a partir dos anos 70 e principalmente localizando o posto da saúde ocupacional das pessoas e do fator de acidente do trabalho. Em 1978 que surgiram leis bem mais rigorosas e bem mais detalhadas. As empresas, a partir daí, começaram a se adaptar a esta realidade. Esta é uma realidade que diz respeito à integridade física das pessoas, o bem-estar das famílias, né? Cujos trabalhadores a elas pertencem e têm a sua integridade, e têm a sua paz de espírito e segurança em ir ao trabalho e voltar integralmente, né? Fisicamente falando. As empresas fazem investimentos bastante elevados em cima destas situações, porque ter um empregado trabalhando, ter um colaborador integrando a empresa, é primordial que ele tenha as condições de trabalho, que tenha as proteções individuais e mesmo proteções coletivas, né? Historicamente falando, o Dr. Bibi Ramos sempre foi uma pessoa voltada para assistência à saúde em todos os níveis de muitos anos. Então, muitos dos casos ocorridos dentro da empresa, independente de uma organização sistematizada e legalizada, ele fez muitas vezes atendimentos pessoais, atendendo amigo que era empresário, ou atendendo funcionário que era amigo dele, e nesse sentido, então, ele conhecia muito bem o funcionamento das atividades de qualquer empresa. Então havia um espírito, a organização, evidentemente, da medicina do trabalho é posterior, mas havia um trabalho pessoal que era próprio da pessoa, era próprio do profissional médico, não é? Ele trabalhava muito, já naquele tempo, ele era um assistente
do DN, chamado DNR, uma organização do Ministério dos Transportes que funcionava aqui perto do Monumento ao Imigrante de hoje. E ele fazia assistência dos operários, de toda essa gente aí. Ele atendia lá no hospital ou ia mesmo lá na empresa para dar atendimento aos problemas de acidente, assim por diante. Em 1990, eu tive a oportunidade de participar da formação de um núcleo de saúde aqui do SESI, com uma série de outras pessoas de recursos humanos, D'Ambros, Marco Polo, Intral, Hidrover, Madal, enfim, grandes empresas. E a partir daquela época se formatou como estamos hoje, na questão da saúde ocupacional. O interesse do empresário é em manter a integridade física dos seus colaboradores. Às vezes, por estatísticas, por proximidade de informação ou por rapidez e agilidade de informação, a gente conhece índices de acidentes relevantes e que se crê que há um descuido. Não é uma questão de descuido, porque todo empresário se dedica a formatar uma ambiência favorável. Há um trabalho bastante forte que é desenvolvido pelos CIMECs, junto às empresas. É um corpo a corpo que se faz já de muitos anos, no sentido de divulgar, de incentivar aos associados e filiados quanto às questões ligadas à segurança dos seus trabalhadores e à sua saúde. Posteriormente, o CIMEX criou uma comissão de meio ambiente também para assessorar as empresas. Essa comissão ela vem trabalhando no sentido de orientar por as empresas no bom trato, no correto trato dos seus resíduos, dos seus processos, porque o meio ambiente e o trabalho estão extremamente ligados. Eu não posso falar em segurança e saúde de trabalho se eu não falar na saúde e segurança do meio ambiente em que o trabalhador está. Medical TV, a vida e a medicina. Clínica Ossos, especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos, há 30 anos, cuidando de seus movimentos. Dr. Mário José Mandelli, ortopedista e traumatologista, CRM 9368. A Ramos e Associados Clínica de Olhos possui uma equipe altamente especializada. Com centro cirúrgico próprio, realiza vários procedimentos cirúrgicos e exames com equipamentos de última geração. Disponibiliza também serviços como correção de pálpebras, adaptação de lentes de contato e diversos tratamentos oculares. Ramos e Associados Clínica de Olhos, a marca do olhar. Rua Alfredo Chaves 491, fone 3214-4343. Dr. Sérgio Ramos Filho, oftalmologista, cirurgia refrativa, CRM 16010. Amex, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, saúde no trabalho. Então, existe uma gama muito grande de doenças ocupacionais. Hoje em dia, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego, fizeram um livro onde constam todas as doenças ocupacionais. A partir dessas doenças ocupacionais é que nós, médicos do trabalho, nos baseamos e fizemos a prevenção dessas doenças, evitando que os funcionários, que os empregados das empresas venham a adquirir essas doenças. Essas doenças são relativamente comuns na nossa região por ser um polo industrial, por ser o segundo maior polo metal-mecânico do Brasil. A medicina do trabalho ela tem uma função de identificar situações de trabalho que possam trazer risco para o trabalhador. Então, o médico do trabalho ele procura dentro das empresas situações que elas vão alterar esse padrão de saúde dos trabalhadores. Então, por exemplo, uma empresa que seja do ramo metal mecânico, nós temos um risco bastante presente, que é o risco de ruído. O ruído é um risco que existe também em todas as praticamente outras empresas, porque as máquinas elas geram esse barulho
E a gente tem, inclusive, a geração de barulhos hoje em dia até pelos próprios aparelhos que o pessoal usa, os Walkmans, os celulares. Então, esse ruído, ele é um risco que, a princípio, ele não se aparenta para a pessoa, ele não tem uma forma, ele não tem uma cor, ele não tem nada e não causa nenhuma dor para a pessoa em si. Mas esse ruído, se a pessoa não tiver uma proteção adequada, gradativamente ela vai perdendo essa sua audição, até o risco de perder a audição numa região que a gente considera que é a região da fala, aonde que então vai interferir na convivência social dessas pessoas. A fonoaudiologia é a ciência que estuda os distúrbios da comunicação humana. A audiologia é uma área da fonoaudiologia que estuda os distúrbios da audição, atuando na prevenção, detecção, diagnóstico, reabilitação, principalmente nas doenças do sistema auditivo. A atuação da fonoaudiologia, principalmente a audiologia, dentro das empresas hoje, vem crescendo bastante. É um mercado que está em expansão e não podemos mais ter a visão somente da execução de exames complementares. Hoje a audiologia ocupacional, que é chamada, ela está muito mais abrangente e ela vem se estendendo a outras áreas também de atuação, junto ao SESMIT das empresas, junto à equipe de saúde dentro das empresas. Essas pessoas que já têm a perda auditiva, o grande objetivo do programa é que essas perdas auditivas se mantenham estáveis, e as pessoas que não tenham a perda auditiva, o objetivo é fazer com que elas não desencadeiem essa perda auditiva, principalmente relacionadas ao trabalho. Perdas auditivas relacionadas ao trabalho ou relacionadas ao ruído são doenças que ocorrem em pessoas que estão trabalhando em locais onde o nível de ruído é muito alto. Evita-se que esses funcionários trabalhem em níveis muito altos, fazendo com que os programas funcionem fazendo a prevenção também no ambiente coletivo e não só no ambiente individual. A realidade que a gente está se deparando hoje é uma realidade em que há muito ruído, muita poluição sonora. Então, o que nos preocupa muito hoje dentro das empresas não é somente o ruído fabril, e sim o ruído de lazer. Só que a gente não pode responder no momento que a pessoa sai da empresa, do portão para fora, a gente já não tem mais esse controle de monitoramento. Então, a gente tenta conscientizar as pessoas que o ruído de lazer também causa danos ao sistema auditivo, ao aparelho auditivo, e que por tu estar em diversão, tu estar num show, tu estar num evento em que possui ruídos muito altos, a gente acaba tendo a noção de que não vai causar nada. Só que o ruído, a perda auditiva induzida pelo ruído, seja de lazer ou de trabalho, é conhecido de todos que é uma perda progressiva. Ela vai se dando ao longo do tempo e se há exposições muito prolongadas por um grande período de tempo, né? Então a perda auditiva se instala dessa forma. Então hoje para a empresa, tanto para a empresa quanto para o funcionário, o ideal seria que todos os trabalhadores pudessem usar a dupla proteção, que é o plug, que é o protetor que vai interno, mais o concha. Para quê? Porque quem usa somente um protetor, que é o protetor interno, a gente tem riscos durante a jornada de trabalho. O ato de mastigar, de engolir, de bocejar, de falar, faz com que o protetor, quando é usado somente no conduto, saia para fora ao longo do dia e a pessoa não se dá conta. Então, a gente sempre orienta nos treinamentos e palestras em que a gente promove, é que o trabalhador cuide esse aspecto de a cada 2, 3 horas ir recolocando o protetor novamente na orelha, porque ao final da jornada tu não se dá conta, o protetor já está quase lá fora quando ele é mal colocado. A audiometria é o exame base para saber se a pessoa tem um problema auditivo ou não. Essa audiometria é um exame obrigatório em lei e deve constar sempre no pré-admissional das pessoas que venham ingressar nas empresas. Porque vejam hoje, um indivíduo que entra numa empresa, ele precisa realizar exames admissionais, exames periódicos e exames de desligamento. Porque quando tu desliga alguém, o estado de saúde dele deverá ser, no mínimo, igual ao que ele entrou. E isso pode se constatar nesse lapso de tempo
algum déficit de saúde da pessoa porque talvez não se tenham motivado as empresas ou os ambientes de trabalho a provocarem condições favoráveis, como os ruídos, os odores, enfim. No momento que uma pessoa tem uma perda auditiva e venha a ingressar numa empresa, ela vai ser vigiada, vai se fazer a prevenção para que essa perda auditiva não aumente, para que a perda auditiva que ela ingressou seja a mesma que ela tenha quando sair da empresa. Essa perda auditiva vai ser um controle nos exames periódicos, que são feitos semestralmente ou anualmente, dependendo do nível de ruído que essa pessoa vai estar exposta. Medical TV, a vida e a medicina. O Fátima Educação, através da faculdade da escola profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. O paciente vem encaminhado aqui para o Centro de Saúde Auditiva através da Unidade Básica de Saúde. A primeira consulta dele aqui conosco é sempre com o médico otorrino. E então, depois que ele realiza todos os exames para detectar a perda auditiva, aí sim ele chega para a colocação do aparelho auditivo. Então, nós testamos 3 tipos de marca de aparelho auditivo, fizemos todos os exames com esses 3 aparelhos diferentes e escolhemos o que o paciente se adapta melhor. Nós fizemos toda a bateria de exames de novo, né, com testes de fala, aquele do apito, que o paciente levanta a mão, a gente repete para ver qual aparelho se adapta melhor para o tipo da perda auditiva do paciente. Depois de definido qual aparelho, a gente realiza o molde, que é essa pecinha que vai dentro da orelha do paciente, para então ele ficar bem ajustado à orelha de cada um. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: saúde no trabalho. Esses trabalhadores podem ter pneumopatias, são as famosas pneumoconioses dentro do ramo da medicina ocupacional. Faz-se também a vigilância através de um programa de proteção respiratória, onde se faz o raio-x admissional, um raio-x de 2 em 2 anos, se essa pessoa está exposta a mais de 15 anos, e de 3 em 3 anos, se essa pessoa ficar exposta a menos de 15 anos. Juntamente se faz outros exames, como espirometria, para medir a capacidade funcional ventilatória deste pulmão, e também se utiliza fazer raio-x de seios da face, para saber se esses vapores não estão lesionando as partes aéreas da face. O pulmão, além dele sofrer com a poeira e tudo mais, ele também é uma porta de entrada do nosso organismo de substâncias estranhas para o nosso organismo. Então ele pode ser uma porta de entrada para que a pessoa tenha uma intoxicação por substâncias que estão naquele ambiente, como o chumbo, por exemplo. Há muito tempo atrás, hoje já menos, nós tínhamos fábricas de baterias e isso causou muita intoxicação por chumbo, que leva a alterações a nível de sangue, leva a alterações a nível de ossos e várias outras complicações. Então, conforme a empresa, conforme o ramo da empresa, conforme com que ela trabalha, nós temos que nos preocupar com essa possibilidade de infecção, de intoxicação dessas pessoas. Então, aí, por exemplo, nós temos aquelas empresas que são as galvânicas, as empresas de cromagem, que são empresas que fazem tratamento de superfície usando cromo, níquel, etc. e tal, e que os vapores desses elementos podem intoxicar as pessoas.
Então, essa intoxicação ela pode ser simplesmente uma alteração sanguínea, pode ser manifestar com algum nível de disfunção neurológica, existem N tipos de situações. Mas também algumas dessas substâncias podem ser implicadas na gênese de câncer ocupacional. Então nós temos algumas substâncias que, se a pessoa manter um contato sem proteção por um tempo muito prolongado, pode que essa pessoa venha a desenvolver um câncer a partir dessa intoxicação. Também lá no setor de fabricação de móveis, os ferimentos de mão continuam sendo a doença mais prevalente. Temos também na fabricação de móveis as poeiras respiráveis, onde necessitamos sempre de proteção coletiva e de proteção individual, evitando que esse funcionário venha a adquirir uma doença ocupacional. Saindo um pouquinho do ramo metal-mecânico, nós temos na nossa cidade uma característica de encontrar empresas de diversos ramos. E aí a gente vai para o lado, por exemplo, do ramo frigorífico, onde que os riscos são diferentes. O risco lá são problemas ergonômicos, são os problemas que vão levar a tendinites, a doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que é um outro grupo de doenças que, para essas, a gente não tem um monitoramento com exames, a gente tem um monitoramento clínico, a avaliação clínica desses funcionários. Nós trabalhamos com a prevenção na questão da ergonomia, na organização do ambiente de trabalho, na questão da prevenção da saúde ocupacional dos trabalhadores, através de programas de ginástica laboral, através de programas de orientação de atividade física, após também o trabalho. Vamos dar exemplo então com o Ricardo, esse colaborador aqui que está no seu posto de trabalho, e verificar a situação do posto de trabalho e sua postura perante os objetos de trabalho. Então, vocês podem verificar a postura em relação ao monitor, a coluna não está encostada na cadeira, no encosto da cadeira, ele está fazendo uma rotação em frente ao posto de trabalho e está muito perto da tela. Então, Ricardo, por favor, chega mais para trás. Isso. Coloque a cadeira bem dentro do posto de trabalho. Isso. Podemos afastar um pouquinho mais a tela, né? O teclado, para que você apoie os dois antebraços na mesa. Isso é importante, o apoio dos antebraços na mesa. Ok. Verifique então agora. Ele está trabalhando de frente para a tarefa, com o apoio de toda a coluna dele na cadeira, o apoio dos antebraços na mesa, os dois pés bem apoiados e com o monitor à altura dos olhos. Esta postura vai dar uma condição de menor fadiga e maior atentividade ao trabalho. Mesmo estando nessa postura, agora ergonomicamente correta, o Ricardo também pode ter a questão da fadiga muscular, ou seja, o uso muito prolongado do computador, do teclado, do mouse e o cansaço por estar com a musculatura parada, principalmente os músculos da região posterior. Aí nós aconselhamos uma pausa para a ginástica laboral. Entrelaçar os dedos à frente e fazer um alongamento à frente. Isso. Alonga bem as mãos à frente, conta 10 segundos. Ok, solta. Agora, coloca o punho, a mão à frente e traz os dedos para trás, inclusive com o polegar também para trás, para compensar a posição de digitação, onde ele fica com o dedo em gatilho. Então, nós estamos fazendo um movimento contrário a esse movimento. Um alongamento, então, para a coluna vertebral, que está muito tempo parada, tá? E principalmente a coluna dorsal. Eu sugiro que você se sente bem na ponta da cadeira. Isso. E agora, abaixe a cabeça, alongue bem a região lombar. Alongue bem, force bem para baixo essa região. É importante o relaxamento dessa região dos músculos do trapézio e da região cervical. Mais uma vez, inspira, Ricardo.
empurra minha mão para cima, força, ok, solta o ar e relaxa. 3 vezes, então, uma respiração profunda, alongando toda a região da coluna. Agora, Ricardo, vem subindo lentamente, entrelaça os dedos novamente e coloca as mãos para cima. Ficando em pé, faz um alongamento, olha para as mãos lá para cima. Então, faz todo um alongamento agora da coluna posterior, das pernas também, que estão muito tempo parado. Olhe para frente, Ricardo, mantendo a coluna ereta. Isso, eleva um pouco os braços, olhando para frente, para fazer um alongamento da região peitoral, que fica muito tempo encurtada durante o posicionamento da digitação. Olha para frente agora e puxa vagarosamente o pescoço, a cervical para um lado, fazendo um alongamento da musculatura da cervical, um pouco do trapézio também. Com as 2 mãos na cabeça, Ricardo, faz favor, e vagarosamente vai forçando para baixo, devagar, mantendo sempre a coluna ereta. Isto. Ok. Coloca as 2 mãos agora na altura da cervical e olha para cima agora devagar. Devagar, alongando. Olha bem para cima, para o teto. Olha para o teto, mais para frente, mais ainda. Isto. E a ginástica laboral compensatória que eu fiz aqui com o Ricardo é no meio do expediente. Pode ser tanto no meio da parte do turno da manhã, como no do turno da tarde, ou no meio do turno, para que a gente compense as posturas do trabalho. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV, Medical TV.